nesse episódio, nós vamos falar de quem cuida, quem está ao lado do paciente, familiares, amigos. Nós temos hoje algumas pessoas muito especiais. Gostaria que vocês se apresentassem para a gente. Então, eu sou Mayara Fernandes, sou filha dessa pessoinha aqui do lado, Neide. Estive com ela aí acompanhando durante todo o processo, né, do diagnóstico, até o tratamento e até hoje, e pretendo ficar aí até para frente. Meu nome é Neide, me chamam de Neidinha, que eu amo. E o meu diagnóstico foi justamente câncer de mama. E passei pelos profissionais maravilhosos, que são vocês, que nos trouxeram, nos deram muito carinho. Meus filhos, minha filha maravilhosa, meu filho que não está aqui neste momento, mas a família toda dando todo o apoio e me fazendo sentir feliz, juntamente com os profissionais e com os amigos e as pessoas que nós íamos conhecendo no dia a dia, amigos, profissionais do trabalho e assim sucessivamente. Meu nome é Eduardo, eu sou esposo de Maiane. Maiane, ela foi funcionária aqui do Grupo CAN, ela veio a falecer em janeiro com diagnóstico de câncer. Ela teve o câncer em 2010, fez todo o tratamento e no dia 18 de maio de 2018 a gente descobriu que o câncer ele tinha retornado numa fase metastática no pulmão, nos olhos, no cérebro, nas trompas. E a gente lutou junto durante os 3 anos que a gente pôde lutar. A gente acreditou todo o tempo e eu costumo dizer que foi feito tudo aquilo que tinha que ser feito. E a gente teve que se render à soberania de Deus, porque Ele é poderoso e Ele sabe o que faz. E eu estou aqui hoje para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. A gente queria agradecer a presença de vocês aqui, disponibilizar esse tempo para falar um pouquinho sobre esse assunto. A gente entende que o tratamento oncológico ele muda muito a rotina, né, da vida de todos, seja paciente, seja o familiar, a rede de apoio como um todo. Eu queria entender qual foi o impacto causado na dinâmica familiar do diagnóstico que vocês receberam do familiar adoecido. Lá em casa somos eu, minha mãe e meu irmão. Minha mãe é separada do meu pai, então normalmente eu convivia mais com minha mãe e meu irmão convivia mais com meu pai. Então quando a gente recebeu o diagnóstico foi aquele impacto, porque você nunca espera que vai acontecer com um familiar seu, você nunca espera, por mais que exista toda a campanha, por mais que exista todos esses avisos, você nunca espera que vai ser com uma pessoa muito próxima. Então a gente tinha, minha mãe, esse ideal de força, de que inatingível, e na verdade não é bem assim. Então quando a gente recebeu essa notícia, a gente, eu e meu irmão, né, mais precisamente, que estávamos ali ao lado mesmo, a gente buscou priorizar ela de todas as formas possíveis. Então, uma coisa que a gente percebeu bastante foi a união. A gente se uniu bastante para dividir as tarefas, porque meu irmão, ele trabalha numa empresa que puxa bastante o tempo dele durante a semana. Eu estou estudando para chegar onde vocês chegaram, né? Quero me tornar uma médica. Então, são coisas que demandam bastante tempo. Então, quando a gente recebeu essa notícia, a prioridade era a minha mãe. Então, a gente se uniu para dividir as tarefas em casa e aí conseguir prestar esse apoio a ela. Eu lembro bastante que na época da quimioterapia, que era toda sexta-feira, a gente alternava. Eu vinha numa sexta, aí ela vinha na outra sexta. A gente buscou também estar mais perto, mais junto em casa. Meu irmão se deslocou lá para casa para a gente ficar mais junto a ela, passar mais essa força, esse apoio. Então essa mudança na dinâmica foi muito focado nisso. No momento que a gente recebe, né, a gente toma o conhecimento do que a gente está passando, do que aconteceu, a gente pensa primeiro, nem na gente mesmo, a gente pensa, e aí, como é que eu vou falar com meus filhos? Como é que eu vou passar essa notícia sem causar muito impacto, sem causar muito sofrimento, aquela coisa. Mas, graças a Deus, com o tempo, eu mesma fiquei trabalhando, eu passei 1 mês trabalhando isso, ainda veio o carnaval, eu disse, eu vou brincar o carnaval primeiro, para depois eu contar para eles, deixa eles brincarem. Então, quando eu contei, aí eu contei primeiro para ela, no momento que eu busquei, pedi a Deus, me deixa falar isso de uma forma tranquila, mas no momento certo, Pai. E realmente, eu antes de sair para o trabalho, falei com ela aparentemente recebeu a notícia com muita tranquilidade.
No momento ela olhou assim, mas segurou. Segurou, e aí eu também brinquei para ela não sentir muito aquele sofrimento, aquela dor. Depois nós saímos juntos, aí no meu filho, a gente foi para um restaurante. E lá, quando ela saiu da mesa, eu aproveitei para falar, porque um com o outro poderia criar aquele sentimento, acabar se emocionando, acabar chorando, e acabávamos os três chorando. Pronto, mas eles tomaram me surpreenderam, porque eles tomaram conhecimento e, em vez de recuar com medo, eles avançaram. Eles avançaram, me deram carinho, me deram todo apoio. Bruno mesmo deixou ela um pouquinho mais na atividade dos estudos, e ele saltou para correr atrás dos médicos, correr atrás do convênio, correr atrás dessas aprovações e dessas autorizações. Então, foi uma coisa que, com o tempo, esses problemas a gente vai se adaptando e a gente vai tomando força para romper todas essas barreiras e enfrentar, porque a gente busca em Deus, a família que eu já estava com elas, e nos profissionais. Deus me botou nas mãos de profissionais como vocês, que me fizeram muito feliz junto com a família. Quando nós descobrimos a metástase, nós tínhamos terminado de completar 2 anos de casados. E a gente tinha viajado, voltou, 15 dias depois ela começou a ter um desconforto nas vistas, e a gente achando que era por causa de maquiagem, muita maquiagem. E quando ela foi no oftalmo, a gente percebeu que não era só um desconforto por causa de algum problema de óculos, alguma coisa. E quando o médico fez os exames, ele notou que tinha alguma coisa a mais do que o natural. Aí foi quando conversamos com eles e a gente colocou que ela já tinha tido um câncer de mama. E quando ele ouviu isso, ele disse, então procure o seu médico urgente para que ele faça alguns exames. E eu lembro que foi, como eu falei, no dia 18 de maio, uma sexta-feira, a gente foi correndo para o doutor Renato, ele não estava, ele estava viajando, o doutor Aldrey que atendeu a gente. E quando foi fazendo os exames, a gente já soube na sexta mesmo que realmente tinha uma metástase. Só que alguns outros exames eles foram saindo dia a dia e cada dia, na segunda, na terça, na quarta, a gente ia tendo uma notícia diferente. E quando a gente ouve essas coisas, principalmente numa fase metastática, a primeira coisa que vem na cabeça é a morte. E a gente entrou em desespero. Um casal jovem, cheio de sonhos, a gente queria ter filhos, estávamos nos programando para isso, e de repente vem uma notícia dessa, assim, tão forte, nos deixou no chão, literalmente. E graças a Deus nós tivemos o apoio do Grupo CAN, de todos os médicos, de todos os profissionais que estiveram com a gente todo o tempo. E eu lembro que o Dr. Renato, quando chamou a gente, ele disse a primeira coisa que vai ter que fazer é tirar os ovários. E estava ali no natural, indo embora ao sonho de ser pai e mãe. E eu queria mais ser pai do que Maiane queria ser mãe. E na hora ela entrou em desespero, ela me olhou e disse, filho, e agora o que é que a gente vai fazer? Eu disse, a prioridade é você. E eu decidi que eu ia cuidar dela até o dia que Deus quisesse. E a doutora sabe, eu acho que eu vim em 98% das consultas, dos exames, dos internamentos, porque eu decidi que eu ia cuidar dela. Eu amo Maiane. E foi uma experiência de dor, mas de muito crescimento. Eu cresci como homem, eu cresci como ser humano. E eu tenho a certeza absoluta que eu pude dar o melhor que ela pôde ter no período que ela esteve aqui. E receber o diagnóstico mudou tudo, muda as nossas prioridades, muda aquilo que a gente entende que é grande e não é diante de uma situação dessa. E a gente entendeu isso. Teve alguns momentos que a gente parou e disse, filha, vamos viver um dia de cada vez. E a gente acordava todos os dias e dizia, vamos viver hoje. Tinha dia que a gente dizia assim, essa semana não tem consulta, essa semana não tem nada. Aí ela tinha que ir para a emergência. E eu entendi que, acima de tudo, Deus está cuidando. E Deus cuidou da gente nesse tempo. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter tido Maiane do meu lado, de ter tido os melhores anos da minha vida. É louco dizer isso, mas mesmo nos momentos mais difíceis, a gente pôde ser muito feliz.
E mudou toda a nossa história, mudou todo o nosso jeito de ver a vida, de pensar a vida, de viver. E trouxe essa mudança na nossa vida como família e na minha vida como homem. A gente se emociona ouvindo vocês falando, complementando o que você está colocando, né? Assim, a experiência de dor e de amor, e amor profundo. Né? Falo como profissional, falo também como familiar, porque minha mãe teve câncer, meu pai teve câncer. Né? Então, quando a gente está do lado, a gente nunca vai saber o que é estar na pele do outro. Mas o outro também não sabe como é que está na nossa pele, porque também é muito sofrimento, também é muita construção nova, muita, enfim, muita dor e assim, estar ao lado dessas pessoas é um presente, né? Então é um presente poder cuidar. E normalmente a gente cuida do outro da forma que a gente acha que da forma que a gente gostaria de ser cuidado caso a gente estivesse passando por aquela situação. E aí, uma questão que a gente queria também colocar para vocês é como é que vocês construíram essas estratégias para saber o que era melhor para o outro? Por que você escolheu dessa forma e não de outra? Por que você achou que aquilo era o ideal para o seu familiar? Assim, eu acho que essa questão de você priorizar aquela pessoa, priorizar o paciente e se sensibilizar, sentir, né, a dor, solidariedade com a dor do paciente, né? E eu acho que, assim, para os familiares próximos, como o nosso caso, o caso dele, é algo que é muito fácil você sentir essa dor, porque você está encarando ali de frente, você está acompanhando aquilo ali. Então, assim, eu acredito que a melhor estratégia para você levar o tratamento em seguida e por aí vai, é você realmente priorizar a pessoa, é você focar na cura e não na doença em si. Você focar que você vai conseguir superar, que vocês dois, né, sempre, eu acredito que sempre se colocando junto, não só você, mas a gente vai superar, a gente vai conseguir conquistar. E eu acho que é por aí. Verdade. Nesse momento é um momento muito especial. É um momento de você dar muito amor, como ele mesmo fez, e dizer, não, nós vamos lutar até o fim do que Deus achar que chega ali, aquele fim. E cuidar mesmo, passar a dar as prioridades, como minha filha falou, porque só assim você se sente amado e o outro, além de amar, ele se sente que está dando o melhor de si para que a gente possa, ou ser que está passando pela situação, possa sentir muito amado e sente fortalecido para lutar pela vida. Até o dia realmente que Deus acha que, pronto, aqui chegou. Então, mas enquanto a gente tem força, enquanto a gente pode passar para o outro toda essa força, esse amor, essa estratégia de você fazer com que o outro se sinta em todos os momentos, em todos os minutos amado, eu acho que isso contribui muito para o paciente. Eu acho que, como eu falei, o amor ele é o ponto principal para que a gente possa cuidar, para que a gente possa criar as estratégias. Porque no começo você acaba não tendo muita estratégia, porque você não tem muito conhecimento do que é que você vai fazer, de como é que você vai fazer. Eu fui muito para o Google e teve alguns momentos que eu disse, eu vou parar, senão eu vou enlouquecer. Porque a gente queria saber com o que é que a gente está lutando, né? Qual é o inimigo que está vindo agora. Eu acho que o mais importante é o amor. Porque quando a gente ama, a gente se coloca no lugar. E eu pensei nisso, assim, de estar o tempo todo me colocando no lugar. Porque eu acredito que muito maior do que a nossa dor que está de perto é a dor de quem está vivendo no corpo, na pele, né, aquela situação. E eu tentei dar o máximo de amor, de carinho, de conforto. E também eu tive do meu lado uma mulher fantástica, muito guerreira, muito forte. Em alguns momentos eu me fortalecia olhando para ela. Em alguns momentos eu parava e dizia, eu não posso fraquejar agora. Eu não posso parar, eu não posso chorar. Eu tenho alguém do meu lado que está vivendo tudo isso e está sendo forte. Então, no meu caso, foi ver a força que Maiane tinha
de lutar, de acreditar, de sorrir o tempo todo. Sorrir na dor é algo ilógico, mas a gente conseguiu fazer isso em muitos momentos. E eu acredito muito que é o amor. A gente tem que amar de verdade. Tem um texto que diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E eu acho que foi isso que fez a gente chegar até onde Deus permitiu que a gente chegasse. Eu fui médica de vocês, né? Na verdade. Sou médica de Neide, então eu pude acompanhar de perto a participação dos familiares dela nesse processo todo. Os filhos realmente se revezando e se dividindo, e cada um ajudando e dando a maior força da forma que podia. E a gente consegue ver que quando isso acontece, como o tratamento flui de uma forma diferente, de uma forma mais acolhedora, com o paciente mais seguro, mais amparado. Então, eu sou testemunha disso, tá? Do amor de vocês pela mãe de vocês, tá? Eduardo. Fica até difícil falar um pouco de Eduardo. Maiane... Vamos lá. Maiane foi minha paciente nos últimos 2, 3 anos, né, Eduardo? Uns 3 anos. 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses. Quando a gente descobriu a doença metastática, o doutor Renato pediu para que eu acompanhasse em conjunto. E eu tive a honra de conhecer essa menina linda, de sorriso largo, que exatamente como você falou, ela recebia uma notícia ruim e ela saía sorrindo do consultório. Mas ela não enfrentou isso sozinha. Ela teve ao lado dela você, que, para mim, é um exemplo de companheiro. Não falo de esposo, de marido, mas de companheiro. Porque eu sou testemunha do quanto que você esteve ao lado dela. Você tomou para você aquele problema de saúde. Maiane, em momento nenhum, enfrentou essa doença sozinha. Você estava o tempo inteiro ao lado dela. E até o último minuto, né, que eu pude presenciar também, os minutos que antecederam a despedida dela, você estava lá com ela. Era com você que eu conversava, as conversas mais difíceis, as decisões mais difíceis, você era a primeira pessoa a saber. E agora eu te pergunto, como que vocês cuidaram de vocês mesmos nesse processo? Como é viver toda essa dor, dar todo esse amor, ser todo esse suporte? E como lidar com o sofrimento de vocês? Como que vocês conseguiram fazer isso? Você sozinho, você não consegue. Eu acho que você precisa partilhar a sua dor. Porque eu contei com meu irmão, que foi muito útil nessa situação. A gente se apoiava bastante. Eu estou muito emocionada por causa da história dele. É tocante. Mas, assim, eu acho que partilhar a dor é o primeiro caminho, sabe? Eu tive meu irmão, então qualquer coisa que a gente sentia, a gente ia um pro outro. E aí, Mai, vai acontecer isso. E aí, Bruno, você acha o quê? Então eu acho que isso ajuda muito. Assim, os amigos também ajuda bastante você dividir, porque quando você está sozinho com os seus pensamentos, Ave Maria, você viaja o mundo imaginando suposições, ideias e fazendo vários planejamentos que às vezes nem vai acontecer tudo aquilo, mas você imagina todos os tipos de coisas. Então, quando você compartilha aquele pensamento, você consegue ouvir uma outra opinião, você consegue acalmar seu coração. Assim, terapia era uma coisa que eu já queria fazer desde a época que minha mãe teve o diagnóstico. E eu sempre empurrava com a barriga, depois eu vejo. Quando minha mãe terminou a quimioterapia, que ela começou a rádio, que querendo ou não é um pouco mais tranquilo do que a cirurgia e a quimio, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma psicóloga para fazer um acompanhamento, não só pela questão, né, de que eu tinha passado com minha mãe e tudo, por tudo. E eu acho que isso é essencial para você conseguir conduzir tudo na sua vida, não só essa questão, mas tudo. Eu acho que ajuda bastante. Como ajuda, né? É como ele falou, a gente, quando tem um apoio, quando você sente que as pessoas estão olhando por você, tratando você com muito carinho, eu acho que fortalece muito.
a gente se sente muito mais fortalecida, talvez a gente nem sofra, porque a gente vê que as pessoas estão ali dando apoio, a gente sente que a gente é amado e que a doença não vai maltratar tanto, porque a gente sente, como a gente estava falando, o amor é quem fortalece, a fé em Deus principalmente, porque a gente olha e diz assim, não, Pai, você sabe o que está fazendo, eu só não estou entendendo a tua mensagem, mas o amor que estou tendo de todos, indistintamente, é um amor que deixa você sofrer menos. Talvez o companheiro, os filhos, as outras pessoas sofrem muito mais do que a gente que está sentindo aquela dor, porque a gente busca um paliativo. E quando a gente encontra tanto amor, a gente não sente aquela dor como a gente até esperava sentir, ou a gente ou vai passando, que a gente vai se acostumando. E quando eu digo assim, acostumando, não é que a gente está aceitando, mas é que a gente está confiando em Deus e nas pessoas que estão conosco. E eu digo para vocês que são os profissionais, é muito importante a gente chegar e a gente ser tão acolhido como a gente foi acolhido. Como o amor que vocês passaram para a gente, não tem coisa melhor do que você entrar numa clínica pensando em fazer o tratamento, porque o tratamento também traz o sofrimento, naquele sofrimento de como é que vai ser aquela expectativa, como é que eu vou passar, será que eu vou resistir, será que tudo isso eu vou conseguir vencer? Mas chega os profissionais junto, sorrindo, brincando e olhando para a gente assim, dizendo, acreditem que você vai passar. E eles me deram muita força, mas muita força, meus colegas de trabalho. Então, se a gente for citar todas as pessoas aqui, eu acho que a gente acaba roubando um tempo de outras atividades, mas eu acho que é esse momento de você realmente contar com todas as pessoas que podem estar do seu lado. Mesmo que estejam distantes, a gente sabe que estão lá, mas estão torcendo por a gente. A gente tem que buscar sempre suporte em alguma coisa para que a gente possa enfrentar essa luta. A primeira pessoa que me fortalecia muito era a Maiane, por incrível que pareça. Os pais dela também foram fantásticos nessa caminhada. E eles se entregaram também de uma forma com muito amor, assim, nesse cuidado com o Mai. E eu sou evangélico, Mai também era, e a gente tinha Deus como a nossa maior base, e eu acredito que Ele nos fez vencer tudo aquilo que a gente tinha que vencer. Hoje eu faço terapia, tem me ajudado bastante, eu trabalhava em um local só, hoje estou trabalhando em 2 lugares. Eu entendi que eu precisava ocupar um pouco a minha mente para que eu pudesse caminhar, andar para frente. Não é fácil você decidir algumas coisas diante do luto, diante da perda, mas a gente tem que ter a força de vontade de querer fazer. Eu dizia mais sempre, eu vou estar o tempo todo com você, até o fim. E eu orei a Deus dizendo, Senhor, se o Senhor tiver que levar a Maiane, eu quero estar lá. E eu agradeço a Deus porque Ele respondeu a minha oração. E eu pude estar até o fim, cumprindo aquilo que eu prometi a ela. E eu acredito que Deus, os meus amigos, os meus parentes, eles me deram suporte para que eu pudesse enfrentar essa luta e até hoje, né, enfrentar. Porque não acabou. A gente tem que reconstruir dia a dia. Quando você tira algo da sua vida porque você quer tirar e coloca outro, é muito mais fácil. Mas quando você precisa reconstruir sem querer reconstruir, sem querer colocar algumas coisas novas na sua vida, porque o que você queria era o que tinha antes, é muito difícil. Mas eu tenho sido ajudado por muita gente, principalmente por Deus, pelos profissionais. E isso tem me fortalecido na caminhada. E eu louvo a Deus também pelos profissionais do Grupo CAM. Eu sou eternamente grato a esse grupo, porque Mai recebeu muito mais. Eu não sei nem dizer a palavra, mas o Grupo CAM, eles foram fantásticos no cuidado, no amparo, em tudo que puderam fazer. E
tanto eu quanto o seu Nelson, Dona Graça, a gente pôde ver esse cuidado do Grupo CAN, dos médicos. Acho que se eu for falar nome eu vou errar e vou deixar alguém de fora, mas eu agradeço a Deus pelo cuidado que tiveram com ela e com a gente também. E a gente tem que ter a força de vontade para caminhar na vida e ter pessoas do nosso lado. É muito importante a gente ter sempre alguém que esteja ali nos ouvindo, e às vezes é chato a gente ficar falando o tempo todo, mas tem pessoas que estão sempre ali pronto para nos ouvir, e isso tem me fortalecido, né? E a gente precisa querer cuidar da gente. Não é fácil. Tem hora que a gente quer ir embora também, quer deixar as coisas do jeito que está, mas a gente precisa ter essa força de vontade e eu tenho tido muito contato com os pais de Maia ainda. Tenho tentado estar próximo de alguma forma, de algum jeito, para que a gente possa vencer dia a dia. Porque se não é fácil para mim como esposo, eu fico imaginando para um pai, para uma mãe. Mas eu creio que as coisas estão andando e Deus vai cuidando de tudo. Eu não tenho nem palavras para agradecer esses depoimentos de vocês, realmente muito valiosos. Eu acho que vai ficar muita lição aí para quem assistir, para quem tem um familiar passando por uma dificuldade dessa, por um diagnóstico desse, para entender a importância de ter esse apoio, como muda a condução do tratamento, né? Mesmo que no final o resultado não seja aquele tão esperado e tão desejado. É tão importante contar com esse apoio. Mais uma vez eu digo que eu sou testemunha de que você, Eduardo, você, Nai, vocês cumpriram a missão de vocês como acompanhantes de um paciente oncológico, assim, com louvor, tá? Você fez, assim, você é um exemplo, Eduardo. Acho que para todo mundo, viu? Obrigada, gente, pela participação, e a gente encerra aqui o nosso terceiro episódio.